Entrou. Olá! Tudo bem, Jardel? Tudo bem, pessoal? Uma alegria estar aqui nessa live, né? Essa semana de lives, né, Jardel? Semana de lives. É uma grande honra pra gente, né, estar com vocês aí nessas noites, entrando neste espaço sagrado que é a casa de vocês. Vocês já pensaram que a cada live que você assiste na sua casa, você está trazendo convidados para sua casa? Eu e a Daniela, agora, neste momento, nós somos convidados, entrando na casa de cada um de vocês. Isso é uma grande honra, então, desde já, nós agradecemos. E estamos aqui, novamente, no nosso quinto ano de lançamento. Sábado tivemos o nosso evento de lançamento dos cursos de formação de 2026. Se você não assistiu, assista, está lá no canal do YouTube Instituto Estevão, na aba de lives. E hoje nós continuaremos falando sobre os cursos, mas falando sobre os tutores, porque os tutores são uma peça essencial nesse processo, não acha, Dani? É uma peça linda que eu acho que é uma oportunidade, né? É um caminho que eles percorreram e ao mesmo tempo fez com que eles chegassem a ser tutores, porque nenhum tutor é tutor se não foi aluno do curso da qual ele é tutor. Então, eu acho que isso é exatamente aquela situação que a gente fala, eu me encho para depois eu poder esvaziar, para eu poder entregar. Primeiro eu tomo para depois eu poder entregar. E eles são a prova disso. Sim, eles já trilharam e aí eles conseguem ajudar os irmãos mais novos a trilharem o mesmo percurso. Os irmãos mais novos, muitas vezes, eles se acham prejudicados porque eles são mais novos, eles não tomam decisões, eles são o último a ter fala na família, etc. e tal. Sim. Por um outro lado, eles são os que mais recebem, eles recebem de todos. Eles geralmente nascem quando a família já está mais próspera, quando os irmãos às vezes já estão até trabalhando para trazer mais dinheiro para essa família. Então eles precisam refletir sobre isso, né, Dani? Que tem o lado bom e tem o lado ruim, como tudo na vida. Agora você falando nisso, já deu, eu me lembrei quando eu era criança, né? Eu tinha amigas que elas tinham irmãos mais velhos, mas na minha família eu sou a mais velha. Então elas sempre tinham mais coisas. Por quê? Porque os pais trabalhavam, mas os irmãos trabalhavam. E era muito mais fácil de você ganhar aquilo que você queria, porque a família se juntava, não tinha que nem hoje, né? Essa questão de cartão de crédito, você parcela em várias Sim. vezes. Não, ou você tinha o dinheiro, ou você ficava sem, né? Ou ficava economizando, juntando vários meses para depois chegar na loja. Então, eu me lembrei agora que você falou como que é ser esse irmão mais novo, né? Os benefícios também de ser esse irmão mais novo, porque ele recebe muito mais da família. Os pais, por exemplo, eles têm inexperiência no primeiro filho e já no segundo filho eles já entregam mais, eles relaxam mais, né? Então a gente vê muito assim, o primeiro filho não pode comer isso, não pode pisar descalço, a mão tem que estar sempre limpinha. No segundo filho, tá andando na lama, tá comendo terra, é porque eles já passaram por isso e viu o que funciona. E eu acho que pegando esse gancho tem muito a ver com os nossos cursos, né? Os nossos cursos, nós temos as turmas mais velhas, né? Os irmãos mais velhos. E aí a gente foi lapidando aquilo que funciona. Sim. Então, os irmãos mais novos, eles recebem, eu acho, sempre o melhor dos pais, o melhor da família, o melhor do sistema, e também um sistema que já está que a gente fala, né? Ele já está mais estruturado, ele está mais lapidado. É isso aí. E eles chegam com tudo isso. E isso é você, querido aluno da T5, que está assistindo essa live, que você já se inscreveu na nossa turma, ou que você ainda não se inscreveu, mas está pensando em se inscrever. Nós vamos fazer uma degustação aqui hoje com vocês, mostrar um pouquinho do que vocês vão receber.
Já estão tendo, né? Vocês vão ter a mim como professora, a Daniela, mas nós temos também os tutores que nós vamos chamar agora. Então, eu vou pedir para a Silvana e Maria José entrarem. Vamos lá. Silvana e Maria José, que são duas, foram alunas dos cursos de formação e agora assumiram esse papel de tutor, que é um papel fundamental. Inclusive, a Silvana nem teve tutor. Por que que ela nem teve tutor? Porque ela foi da T1. E T1 não existia ainda gente formada para cuidar dos irmãos mais novos, né? Então, bem-vinda, Silvana. Boa noite, boa noite. Exatamente isso, né, Jardel? Eu não tinha tutor, não tinha ninguém que cuidasse de mim. A primeira turma, né, foi a turma dos pioneiros, né? É como o primeiro filho, né? Os pais não sabem como são, a gente também não sabe como vai ser, né? Os testes são feitos, né? Mas é uma turma de muito aprendizado e de muitas pessoas que tinham, né? Essa vontade de aprender, de fazer, né? Mostra muito isso, né? E a partir da segunda turma, daí teve tutor, né? E eu comecei a ser tutora na terceira turma de formação e a gente já está indo para a quinta turma de formação, né? Então é muito gratificante para o instituto, né? Ser aluna e depois passar a ser tutora, cuidar dos irmãos mais novos. É isso aí. Entramos aqui também com a Maria José. Bem-vinda, Maria José. Olá, boa noite. Prazer, que alegria estar aqui. Já deu uma emoção, né? Parece que já está chegando a ter. Estou super animada. Parece que estou revivendo de quando eu fiz a minha. Eu entrei na T3, diferente da Silvana. A Silvana foi minha tutora e a Melissa, então já fui paparicada, né? Já recebi muito. Boa Muito noite a todos. bom. Então, essas são as duas tutoras da T5, que é a nossa formação em constelação familiar sistêmica. Eu vou colocar aqui o contato do Instituto Estevão para vocês, para quem quiser mais informações sobre o nosso curso. Estamos com pré-venda até o dia 3 de fevereiro, para vocês com desconto. Então, entre em contato com a gente. Vamos conhecer um pouco dessas tutoras. Então, Silvana, se apresente para as pessoas. Então, eu sou a Silvana, eu moro em Blumenau, Santa Catarina, e eu sou formada em constelação familiar, né, pelo Instituto Estevão, mas também sou formada no movimento de reconexão da alma. Eu atendo com registros acásticos e terapia floral, apometria também. Então, essa sou eu, né? E como tutora, eu estou desde a terceira turma, né? E estou indo para a minha terceira turma de tutora, né? A T3, a T4, e essa é a minha terceira turma. E fico muito feliz de estar aqui no Instituto e de ter, né, novos alunos. Essa turma de formação já está formada, mas a gente quer mais alunos, né, Jardel? Né, Dani? A gente quer que mais pessoas venham, porque forma-se uma egrégora muito bonita e a gente se torna uma grande família, né? A Dani e o Jardel como um pai e uma mãe, e eu e a Maria José como as irmãs mais velhas. É isso aí, muito bom, Maria José, sua vez. Que delícia! Então, meu nome é Maria José, eu moro aqui em Portugal, morei muitos anos em São Paulo, e aqui preparando para o ciclone que vai chegar de noite, então, num fuso horário diferente, mas mesmo assim não me impediu de participar da formação, né? Então, eu sou formada em constelação familiar, pelo Instituto Estevão também, a Organizacional Sistêmica, Saúde Sistêmica, e vários cursos também. E quando eu conheci o Instituto, eu já tinha uma formação em constelação familiar, e mesmo assim, algo me despertou, me chamou para essa egrégora linda, e foi o divisor também, não só na minha vida profissional, como também na minha vida pessoal. Então, a partir dessa vivência, né, quando eu fiz a minha formação, a T3, o primeiro semestre, né, que é esse mergulho para olhar para a gente,
foram muitos insights, né? Foi muita cura, né? Foi um mergulho, né, para minha família, para mim, para o que eu carregava. Também tinha questões com os meus irmãos, eu não era a mais nova, a caçula, mas eu me colocava nesse lugar de mais nova, então estava fora do lugar. Então foi lindo. E o segundo semestre, né, que é o olhar para o outro. Então pude aperfeiçoar o conhecimento, a técnica e principalmente, que é um grande diferencial, que foi a prática. A gente já sai do curso já fazendo as constelações e já podendo já nos colocar em movimento para cobrar, né, pelas constelações, pelo atendimento sistêmico. Então, para mim foi assim, foi um ano muito intenso. Acho que corresponde tipo a 10 anos de tão intenso que foi. E assim, participar como tutora da T4, que foi o ano passado, eu não só revivi, intensifiquei ainda mais o conhecimento, como também, né, como irmã mais velha, né, de poder apoiar, de poder ajudar, né, os irmãos mais novos, os alunos da T4 também, pude olhar também como de um outro ângulo, né, como a mais velha, e fazer aquelas reflexões, do tipo, como os meus irmãos mais velhos entendem, veem. Então, como eu falei, que no início da live já tava acontecendo a aula, né? Então, tá com o professor Jardel, com a professora Dani, aprender, aproveitar o tempo inteiro, porque eles nos ensinam a cada respiro. Então, é muito rico, né, esse processo, né? E estou muito feliz, né, de receber, já dei as boas-vindas, né, para alguns alunos da T5 que entraram no final do ano passado, e não vejo a hora de ver a carinha de cada um e aqueles que estão para chegar também. Você que está aí nos assistindo, que está louco para vir, vem para cá, porque com certeza é muito aprendizado, é muito profundo, mas você não está sozinho. Tem os professores, o Jardel, a Dani, tem a Silvana, tem a mim, tem a Jaque, que também está sempre junto com a gente também, para apoiar. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É isso aí. Inclusive, nós temos um aluno que entrou hoje, né? Vocês viram lá? Acho que não viram ainda. O André, que está aqui na live. Bem-vindo, André. Eu vejo você. Você entrou hoje na T5, nosso mais novo aluno. Mas nós temos vaga ainda para você, porque o nosso coração, ele cabe muitos alunos. Dani, o seu coração já está lotado ou cabe mais aluno? Não, tá sempre disponível. A gente fala coração de mãe, tá sempre aberto. E é nesse olhar mesmo, a gente vibra com cada aluno que chega, a gente vibra porque vai ser uma história de mudança, vai ser uma história transformada, e a gente vê uma nova oportunidade que está se crescendo, no sentido assim, ele como o André e como muitos que ainda vão vir, está se colocando nesse lugar de se dar uma nova chance. Eu acho que esse curso de um novo olhar para si, que é o de constelação familiar, ele é uma oportunidade para você se trabalhar durante 10 meses. E assim, aonde você vai alcançar um lugar aonde você trabalha o seu interior 10 meses, né? De uma forma tão profunda, de uma forma linda e de uma forma acolhedora, e segura, porque cada aula traz um diferencial, cada aula você tem a quem pedir ajuda, né? Não só os tutores, a nós, professores, mas a toda a egrégora que faz parte, porque cada curso é um curso, cada turma vai ser uma turma. Eu imagino, hoje eu já recebi assim, como será a nossa turma? Né? A gente vê lá os alunos, como será essa turma? Com certeza diferente da T1, da T2, da T3 e da T4, mas que vai estar no nosso coração para sempre. Isso. Lembrando que é um curso de transformação, é um curso para todas as pessoas que querem ser melhores pessoas para o mundo. Você fazendo esse curso, você vai se tornar uma pessoa mais leve, uma pessoa que vai ter melhores relacionamentos, que vai lidar melhor com as adversidades da vida, vai ter
mais facilidade de lidar com os problemas da sua família. Isso tudo já vale o investimento que vocês vão ter. E depois vocês vão decidir se vocês vão querer trabalhar com isso ou não. Mas vocês não precisam decidir isso agora. Agora, só vem para o curso, porque o movimento de transformação vai acontecer e aí você deixa para decidir sobre isso depois. A gente pode perguntar, né, para Silvana, Silvana, o que mudou na sua vida depois que você se tornou uma consteladora familiar? Muita coisa, Jardel, mudou muita coisa. A gente aplica, né, as leis sistêmicas, elas não ficam só na teoria. Então, no dia a dia, a gente aplica isso. E a vida fica mais leve, fica muito fluida, né? E quando aparece alguma questão, você já vai lá buscar, né? Aquela causa, o que está te prendendo, se tem algum desrespeito às leis, né? Do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio, e daí a tua vida flui muito mais fácil, né? Você não fica ali dando cabeçada, digamos, em algum problema ou em alguma questão. Você já vai procurar a solução. Então, é transformador. E o curso vale muito. Geralmente, né, os alunos entram pensando, não vou ser constelador, né? E todos no final são consteladores, porque os primeiros meses é esse trabalho pessoal, então você vai resgatando a autoestima, vai descobrindo, né, a tua essência, vai limpando, né, a tua história, vai tendo muitos exercícios, muito trabalho pessoal, e depois você aprende a aplicar isso no outro, né? É como a Dani falou ali no começo, né? Primeiro a gente se preenche e depois a gente transborda para os outros. Foi maravilhoso. E ainda é, né? E você, Maria José, o que mudou na sua vida? Nossa, muita coisa. É como a Silvana falou, uma transformação mesmo. Assim, a vida fica muito mais leve e também a paz interior, né? A gente fica muito mais consciente, né, do que acontece na nossa vida. É como se a gente acordasse, é como se a gente não, a gente acorda um pouco mais um percentual desse inconsciente aí, que dizem, né, que a maioria das pessoas fica 3% só consciente, os outros 97% fica inconsciente. Então, participar do curso de formação de constelação familiar no Instituto é como se acordasse, aumentasse mais essa consciência. Então, é não só também, lógico, na prática, né, também para mim, como consteladora, também me ajudou muito a entender não só em relação a mim, mas também as pessoas que chegavam até mim, a olhar para elas de outra forma, com muito mais amorosidade, com menos julgamento, e a empatia ela aumenta, né? E também na família, né? Com as relações familiares, afetivo, no amor. Então ficou tudo muito mais leve. Então você se depara com os conflitos, você se depara com os emaranhados, com os traumas, você descobre mais um trauma, mas você lida com muita mais tranquilidade e facilidade. E aí procura os colegas para resolver, né? Para constelar, quando é o caso. Então trouxe muito mais, acho que consciência e paz, mesmo nas relações profissionais, no mundo, né, empresarial, no mundo corporativo, né, que é bem diferente, né, parece diferente, mas não é. Então, você vê as relações e você consegue ter entendimentos e até passar, né, até numa conversa, trazer uma tranquilidade para a pessoa, uma outra visão. Então, é transformador. Mudou muito. É isso aí. Jardel, agora eu quero te perguntar. Como você se mudou depois de ser um constelador? Olha, muito bom, hein? Mudou tudo. Mudou minha vida. Eu trabalhava com psicologia clínica, né, pessoal? Eu era psicólogo, ainda sou, né, psicólogo clínico, ainda tenho pacientes, mas eu vivia a minha parte profissional 100% na clínica. E aí algumas pessoas começaram a falar de constelação para mim, várias. Você precisa conhecer constelação, você precisa conhecer. E eu comecei a ficar intrigado com isso, né? Que é essa tal de constelação? Até que surgiu a oportunidade de eu conhecer uma constelação, fui lá
com o meu pensamento ainda muito crítico, lacaniano, imagina psicólogo, psicanalista, psicólogo, psicanalista lacaniano. Imagina esse olhar que eu tinha, muito racional, muito crítico, né? E eu sentei ali, eu olhei para aquilo, eu falei, meu, é uma grande encenação isso. Que absurdo, que eu tô fazendo, eu tô perdendo meu tempo, que eu vou embora. Quando eu falei, vou embora, a pessoa falou assim: Você, ela me escolheu para ser o avô. Aí a consteladora falou assim: Pode entrar. Aí eu falei: Não, mas eu vou embora. Ela: Não, você foi escolhido, entra. Aí eu falei: Mas eu nem sei o que fazer. Ela falou: Não precisa saber, só entra. E aí eu entrei. Ainda bem, olha só que interessante, hein? Ainda bem que eu entrei. Porque quando eu entrei, eu comecei a sentir coisas no meu corpo, eu comecei a falar coisas que a constelada falou assim: Nossa, ele está falando igual o meu avô. O meu avô fala exatamente essa fala, exatamente essa frase. E frases que eu não usava na minha vida. E aí eu fiquei totalmente fora de mim. Falei assim: Eu preciso entender. O que é isso? Como que pode isso? Eu preciso entender o que é constelação familiar. Foi aí que começou. Comprei os livros do Bert Hellinger, fui buscar minha formação e aí eu fiz uma migração natural. Por quê? Continuei atendendo como psicólogo. Quando eu fui perceber, eu estava usando a teoria sistêmica na prática clínica mesmo. Foi aí que eu percebi que eu fiz uma migração, inclusive, de fundamentação teórica. E foi gradual, né, a minha transição para a área sistêmica e para a área de docência em constelação familiar. Aí encontrei a Daniela, no nosso curso de formação em cavalos. E aí nós nos unimos e estamos aqui até hoje. E eu posso dizer que abriu um outro horizonte. É muito interessante, isso é realmente um novo olhar para a vida. Por falar em novo olhar, nós temos aqui o nosso livro, Um Novo Olhar para Si, que é um livro que todos os nossos alunos ganham na formação. Isso aqui, pessoal, é toda a parte teórica do curso, tá? Nós transformamos em um livro para facilitar para os alunos estudarem e nós trouxemos esse curso a partir dos nossos conhecimentos, dos nossos cursos que a gente já fez. A gente modulou e a gente criou uma metodologia que a gente acha que mais funciona. E qual que é a diferença dessa metodologia perante os outros cursos de formação? É muita. Primeiro, é essa interação entre os alunos. Então, nós incentivamos os alunos a realmente formarem uma nova família e através dos laços que surgem entre eles e com a gente pode ressignificar os traumas que eles têm. Esse é o grande diferencial. E o outro diferencial é a parte prática, porque muitos cursos, a maioria, são muito teóricos e pouco práticos, né, Daniela? E o nosso de prática é do início ao fim, né, Jardel? A gente tem prática todas as aulas, todos os encontros. Então, isso facilita muito e até por isso que a gente tem muitos consteladores que já são formados em outros cursos, mas acabam vindo Sim, para o nosso curso. Porque é para destravar mesmo, né? Não adianta a gente só saber a teoria ela é muito boa, mas quando chega na hora de você aplicar, o que que você faz com essa teoria se você não teve nenhum momento de prática de aplicação? E a nossa prática, ela é uma prática mentorada, é uma prática onde você tem a mentoria minha e da Jaque, do Jardel, da Silvana, da Maria José. Então, assim, você nunca está só. Nós sim. estamos lá para te orientar. Então, você que está querendo aí uma nova posição de vida, né? Um novo olhar até para a sua profissão mesmo. Porque a minha profissão hoje ela é totalmente diferenciada, né? Vocês sabem, eu sou advogada, trabalho também com a área do direito, e o meu olhar hoje para o cliente, para o processo, ele tem um novo perfil. E como o Jardel trouxe, eu também fui apresentada às constelações, né, de falarem. E quando eu estive lá,
eu também tive essa mesma reação. Imagina, advogada, né, que é totalmente julgadora, fundamentada. Comecei a ver, né, as constelações, falei, meu Deus, que teatro, essa gente é toda comprada, fazem esses movimentos, né? Até que eu fui chamada a estar lá. Aí pronto. E aí eu senti no meu corpo que eu estava a serviço. E eu falei, nossa, que trabalho lindo, né? Isso é muito mais do que o meu julgamento poderia fazer. E quanto que a gente consegue, né, ajudar o nosso sistema com o nosso posicionamento sistêmico, quanto que a gente coloca à disposição o nosso aprendizado para aqueles que mais necessitam. E além de tudo isso, a gente ganha financeiramente fazendo o que a gente ama. Então, Isso, assim, não existe coisa melhor, né, do que você ajudar, acolher e receber. isso é maravilhoso. Fazer o que a gente ama e ainda viver disso, né? Bom, pessoal, nosso tempo está avançado, nós temos que falar ainda de outras formações, então vamos finalizando. Vou pedir para a Silvana deixar suas palavras finais, convidando as pessoas para virem para T5, Silvana. Se você ainda está pensando, deixe de pensar, venha participar. Você não vai se arrepender. A formação é maravilhosa, é uma formação de constelação sistêmica. Você vai aprender muito sobre você e sobre o outro. Então, venha participar. É isso aí, Maria José. Só venha sem pensar mesmo, né? Não tenho que duvidar, né? Com certeza vai sair transformado, mesmo que não seja a intenção de trabalhar com constelação, de conduzir constelações, mas para você, se dê esse presente. Com certeza vai ser o divisor de águas, como foi para mim, como é para todo mundo que passa, né? A nossa vida ela não é mais a mesma, a gente começa a olhar de outra forma. Então, só vem, a gente espera, estamos aqui de braços abertos para acolher, para dar a mão quando precisar e também para dar aquele empurrãozinho, né, para caminhar sozinho quando chegar a hora. Né? Então, estamos esperando você. É isso aí. Então a gente se despede da Silvana, da Maria José. Beijos para vocês, até a próxima. Pessoal, aqui no chat tem um WhatsApp, tá? Que vocês podem mandar uma mensagem perguntando sobre os cursos de formação. Você manda uma mensagem para a gente e a gente vai enviar valores, detalhamento, aula, tudo que vocês precisam saber. Vamos para a nossa segunda formação agora, que é a de pedagogia sistêmica. Vamos chamar agora a nossa tutora Kelly. E vamos falar sobre o amor, porque essa formação é puro amor, né, Dani? Puro amor. Ah, com certeza. Ela já tem a cara do amor, do acolhimento. Não, aperta, tem um botãozinho que vira a câmera, ô Kelly. Aê, foi. Bem-vinda! Boa noite, bem-vindo, obrigado. Como vocês estão? Não poderia estar melhor, né? Estamos aqui com vocês, trazendo aqui esse movimento. Estamos a uma semana do início de todas as aulas do Instituto Estevão, dos grupos de estudo, das formações. Então é uma grande alegria trazer aqui este convite para vocês virem participar. E vamos falar agora sobre o nosso curso de Pedagogia Sistêmica, que é um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, é importante falar isso, não só este, mas os outros também. Se você quer fazer uma formação e quer ter essa chancela do MEC, você pode vir, entre em contato com a gente. E vamos conhecer agora a tutora Kelly, que vai acompanhar os alunos da Pedagogia Sistêmica. Se apresente, Kelly. Bom, eu sou a Kelly, professora de artes, pedagoga sistêmica, arte terapeuta e faço tudo um pouco, né? Eu descobri o Instituto Estevão primeiro nos seus cursos livres, né? São grupos de estudos, fiz constelação na água, e aí aos poucos, quando estava indo embora da casa, estava procurando algo sobre educação e não tinha nada ainda dentro do Instituto sobre a educação especificamente. Eu tinha até feito
a matrícula em outra instituição que falava sobre pedagogia sistêmica, quando um mês depois o Instituto abriu a pós-graduação de pedagogia sistêmica e a professora Daniela entrou em contato comigo. E aí foi assim que eu retornei para casa, para essa grande família que é o Instituto Estevão, né, como eu acabo me referindo sempre, né, você quer se sentir em casa, que se sente pertencente, quer ter uma grande família, a que você escolhe, onde você se sente como igual com todo mundo, é aqui na casa, Instituto Estevão, que a gente se sente pertencente de todas as formas, em qualquer área que você esteja atuando, né. Eu vim pela educação, porque eu queria, primeiro, mudar um pouco a minha forma de conduzir aqui em casa, né, as nossas questões com a família e tudo mais, e também estava retornando para o mercado de trabalho, para a área de educação de base, e aí, fazendo pedagogia sistêmica, eu acabei criando os meus próprios serviços, meus próprios é, grupos, né, de formação não, mas de prática mesmo, né, levando toda a teoria sistêmica para dentro da educação, tanto com os pais e com os professores. E esse é o meu trabalho hoje, né? Levar a teoria sistêmica de forma leve, com arte, com contação de história, contos medicinais, e tudo isso eu aprendi aqui no Instituto Estevão, tanto na pedagogia sistêmica, quanto nas diversas formações aqui que eu né? Os meus colares, que cada colar representa uma formação, que aqui é da pedagogia, né, que é todo colorido, o verdinho, que é da saúde, o branquinho, que é o da formação que vocês acabaram de falar, que é a formação de consteladores, e a preta, que é a formação de reconexão da alma, né, que junta tudo isso aqui e estão E todos aqui, mais um pouco. mais um pouco, né, para a gente compreender esse mundo que às vezes a gente se atrapalha, a gente se fica um pouco indeciso no que vai fazer, por onde vai fazer, de formas de como conduzir, ainda mais a gente que é autônomo, né? Então, daí esse ano eu entrei para a organizacional para completar aí os meus colares, É isso aí. conduzir melhor aí os meus trabalhos e as minhas profissões como autônoma. Sim. Ô, Dani, fala um pouco do curso de pedagogia sistêmica. E eu acho que é interessante, né, Jadel? Porque olha só, todos esses colares representam anos de estudo, anos junto com a gente, anos de dedicação. E a Kelly, assim como outros que nós temos, né, muitos assim, eles acabam fazendo os nossos cursos. Eu acho que tem coisa que mais atesta que os cursos são bons no Instituto? Não, né? Porque senão às vezes você faria um e ir embora, mas você permanece. E a Kelly, então, a primeira formação dela no Instituto, como um curso, né, de pós mesmo, foi da pedagogia sistêmica. E realmente a pedagogia sistêmica ela tem esse olhar não só para a educação, é para a educação no sentido do ensino-aprendizagem, é para professores, é para diretores de escola, né? É para pais que precisam saber lidar como ser pais, precisam saber lidar com o filho, com os comportamentos dos filhos, né? O que que esse filho ele mostra para gente? Eu falo que a pedagogia, eu entrei para a pedagogia quando eu me formei na pedagogia sistêmica. Não foi, embora eu seja uma professora, eu estou há mais de 25 anos nessa carreira, não foi para olhar para o outro, foi para olhar para dentro da minha casa. E essa veio uma fala da Kelly também, quando ela também é professora, professora de artes, mas ela diz: eu vou para a pedagogia para poder olhar para dentro de mim, para dentro de como eu lido com os meus filhos, como eu posso melhorar, né? Então, eu penso que é nesse sentido que a gente cresce. A pedagogia sistêmica, ela tem isso. Quando eu olho para mim como professor, quando eu olho para mim como pai, como eu olho para mim como escola, eu cresço. E aí eu dou a oportunidade para esse meu aluno, para esse meu filho ser quem ele quiser, né? Com respeito, respeitando a individualidade de cada aluno, respeitando a individualidade de cada filho.
respeitando a mensagem que ele está trazendo através do seu comportamento, que durante a gente olha para a educação ou dentro das famílias, esses comportamentos eles são rotulados, né? Rotulado como, às vezes, um adolescente que dá trabalho, um adolescente, né? A gente não fala só de criança, mas a gente fala do adolescente que não tá nem aí para nada. A gente rotula também a criança como uma criança desleixada, que não quer estudar, ou uma criança que não se dedica, que tem dificuldade na matemática, na história, na geografia. Mas qual é a causa de tudo isso? A pedagogia, ela vem trabalhar a causa. Sim, E ela olha para a solução e não para o julgamento. Porque não adianta eu olhar para a causa e responsabilizar alguém. Eu olho para a causa, mas eu ajudo a solucionar essa questão. Então, é isso que a gente faz durante o nosso curso de pedagogia sistêmica, que vai ser um encontro ao vivo uma vez por semana, uma vez por mês, né? Mas na plataforma do Hotmart tem as aulas gravadas, tem atividades e são lindíssimas todas as atividades. E nós escrevemos um livro, né? Esse livro aqui também, que é um novo olhar para a educação, ele surge, né? Os primeiros capítulos dele, até o capítulo que começa o 13, né? Até o capítulo 12 praticamente, ele é toda a apostila do nosso curso. sim. Todo o nosso curso está aqui em 12 capítulos. E do 13 em diante, que são vários textos, foram os próprios alunos nossos que escreveram. Então, Isso. isso ajuda muito, né, você a olhar para a educação de uma forma diferenciada. Sim, e vejam só o tamanho do livro. Olha isso daqui, pessoal. Olha isso daqui. Muito, 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 muito. Então, todo o material está aqui. Como a Daniela falou, o curso ele é EAD, né, online, híbrido. Nós temos aulas gravadas e nós temos encontros mensais. Nestes encontros mensais, ou seja, uma vez por mês, a gente vai interagir com você, a gente vai tirar a sua dúvida, a gente vai fazer vivências com vocês. A gente acredita muito nesse formato híbrido, porque é um formato que possibilita que as pessoas façam de maneira online. Então, o online ele abrange muito a atuação do curso. A gente pode ter alunos, na verdade, do mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, não perde essa conexão que é tão importante. Então, ele é online, ok, mas nós temos também aulas ao vivo. Então, a ideia é que nós saibamos o nome de cada aluno, a história de cada aluno. Você não vai ser mais um aqui, você não vai ser mais um número. Você vai ser uma pessoa com um nome e nós vamos cuidar de você. Certo, Dani? E assim, no que você, sendo pedagogo sistêmico, né, que o nosso curso também é uma pós-graduação, além disso, você pode dar aula com um novo olhar, você pode trazer um novo olhar para esses alunos, porque você pode orientar, ser um orientador de pais. Você pode trabalhar na escola como um pedagogo Sim, sistêmico, dentro da sala de aula, como já acontece comigo, muitas vezes, aqueles alunos que não aprendem, aqueles alunos que são retraídos. Às vezes basta 2 oportunidades de você estar com ele e você já recebe a informação, porque o nosso olhar durante o curso, ele fica um olhar atento, né? Então, você pode mentorar pais, mentorar escolas, você pode capacitar professores com esse curso, você pode dar aula, né, em curso de graduação, inclusive, porque como pós-graduação você já vai ter essa oportunidade. Então, abre uma carreira muito extensa. E a Kelly é prova disso, né, Kelly? Sim, eu estou trabalhando tanto com os pais, né, daí com o livro dos professores também, que é esse aqui, Um Novo Olhar para a Alma do Meu Filho, e trabalho com os professores com esse livro, Um Novo Olhar para a Educação. E o importante é que os dois livros, né, os professores não citados, mas tem muitos exercícios práticos, sistêmicos, que a gente coloca em prática o tempo todo,
né? E a gente acaba, eu coloco muito como que tudo que a gente aprendeu na pedagogia e na formação de constelação, que são as 3 leis sistêmicas, né? Elas se tornam uma filosofia de vida. Você acaba agindo assim o tempo todo. Você entende o que está acontecendo na linguagem da criança, né? Com o adolescente agora estou na fase de mãe e adolescente, né? 2 adolescentes entrando aqui em casa. E então eu olho muito quando elas começam a trazer situações que às vezes fogem do nosso contexto assim diário, e aí eu vou olhando o que isso quer trazer, o que elas estão representando, como elas estão representando, e aqui a gente acaba achando soluções para essas pequenas coisas do dia a dia, dentro de um olhar para a alma do meu filho, e quando elas estão com situações na escola em especial, tanto de interação com os colegas, tanto com os professores, eu venho e me baseio nesses 2 livros em especiais, né? O da educação, quando se trata das questões da escola, e dos professores e dos pais, quando se trata com questões familiares, que são livros excelentes justamente porque eles têm práticas, têm exercícios o tempo todo, são de uma forma assim que integram você, não fica maçante, porque mesmo eu sendo pesquisadora e tudo mais, eu sei que quando você lê um livro que é totalmente científico, e a linguagem do Bert nas teorias dele, as linguagens são científicas, né, mesmo ele trazendo de uma forma com diálogos constantes, com as demonstrações das constelações, a gente se perde no que está acontecendo dentro da história em si. E aí a forma com que vocês 2 trouxeram, né, tanto o professor quanto a professora Daniela, trouxe de uma forma simplificada tanto a teoria, mas simplificada sem perder a origem de todo a teoria sistêmica, né? Muito pelo contrário, eles trazem mais clareza do que é a teoria sistêmica de uma forma simplificada que qualquer um entende, independente da idade, né? Eu brinco que a minha filha mais velha, como ela gosta muito desses assuntos, né? Ela se formou consteladora também, né? Ah, sim. Já foi aluna do Instituto em grupos de estudo, e mais, né? Ela pegou esse grupo que ela fez e ela deu aula desse grupo, né? Então, ela realmente ficou muito bem com tudo isso. Ela entende hoje as leis sistêmicas como a gente, e ela é questionadora, então ela me questiona o tempo todo: o que está acontecendo? Ela tem uma dor de barriga, ela, o que está acontecendo? Está com resfriado? O que está acontecendo? Quem que eu estou representando? Quem que está triste? Ela mesma já vem trazendo. Ótimo. E aí a gente vai refletindo junto e vai deixando de lado, tendo outro, fica só com o que é dela, ficando só no seu lugar de criança, de filha, né? Criança não, porque não é mais criança, é adolescente, e indo para a vida de uma forma tranquila, né? E a gente coloca até a nosso slogan, né, da pedagogia, que é uma pedagogia para a vida. Você aprende o dia a dia, e essa é uma formação que não tem pré-requisito como as outras, é assim como a formação de constelação, elas são sem pré-requisitos. Aberta a todas as pessoas. Na verdade, todas as pessoas deveriam fazer. Isso. Sim. Independente de você ter conhecimento ou não das leis sistêmicas, qualquer pessoa pode fazer. Você pode ter tido curso ou não e simplesmente vir fazer e aplicar. E o que eu acho mais legal da pedagogia sistêmica, assim, que me trouxe muitas pessoas, né, para o meu grupo, né, de uma forma geral, é que a pedagogia sistêmica, ela te dá o que a formação, quando você entra na faculdade, não te dá, que é como você entrar em sala de aula, ocupando apenas o seu lugar de professor, sendo só você, entrar na sala de aula sendo só você. É Isso. então mesmo, né? Não tem Sim. muito mais. E ela te dá embasamento de como lidar com as crianças, de como olhar as crianças, com o que elas vêm de dentro de casa, com a história que elas trazem, né? Tem o livro, o que eu venho, o que trago na minha mochila, o que as crianças trazem na mochila. Então, é esse olhar para a criança e estar pronto para ir para a sala de aula. Esse é o principal foco da pedagogia sistêmica, você encontrar o seu lugar e olhar para a criança e estar em sala de aula, se preparando para estar com elas de uma forma didática e, ao mesmo tempo, integrada com você mesmo, que é achando o seu lugar para você estar no lugar enquanto professor. Muito bom. Maravilhoso. Então, é uma formação principalmente, vamos dizer assim, para educadores. Então, se você é um educador,
é fantástico você fazer essa formação, porque ela vai te dar mais ferramentas para você trabalhar no seu dia a dia como educadora. Mas não somente para educadores, para todas as pessoas. Se você fizer essa formação, você vai ser uma melhor mãe para seus filhos, uma melhor filha para os seus pais, uma melhor irmã para as suas irmãs e por aí vai. Bom, precisamos finalizar pelo horário, então eu queria pedir para a Kelly fazer seu convite final para as pessoas virem para essa formação, Kelly. Para você que sente no seu coração aí que precisa olhar diferente para sua família, independente de você ser avô, tio, tia, irmão, ou simplesmente um pai, quer dar uma educação diferente para sua família e entender os sinais das crianças, né, as formas de linguagem que as crianças se expressam, venha para a nossa formação. E se você é um professor, venha para se preparar para estar em sala de aula sendo apenas um professor, né, e estar por inteiro, integrado ali no seu sistema, sem se cansar tanto, sem adoecer tanto, sem estar exausto no final do ano. Aqui é o seu lugar. Vem com a gente, fica com a gente, venha conhecer a pedagogia sistêmica, que é uma pedagogia para a vida. Espero vocês como tutora, estou sempre ali online para responder todas as questões e fazer um convite especial para vocês, que vai ter nesse domingo, dia 1º, a nossa segunda jornada prática sistêmica, né, de pedagogia sistêmica, e a gente vai estar oferecendo pequenas oficinas, pequenas atividades, exercícios, né, durante o nosso processo ali, para você conhecer, degustar o que é a pedagogia sistêmica, tanto para você que é pai, educador de alguma forma, ou se você é professor mesmo e quer estar em sala de aula de uma forma diferente. Vem com a gente, tanto para a formação quanto para a jornada. A jornada é gratuita e aguardamos vocês. É isso aí. Se você assistir essa live até domingo, dia 1º, venha participar ao vivo. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia 1º de fevereiro, eu vou deixar aqui no texto deste vídeo o link, porque esta atividade que a Kelly comentou vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube, vai ficar salvo lá. Então você vai poder assistir posteriormente, tá? Kelly, muito obrigado pela sua participação especial. Nos vemos nas próximas. E Até domingo, né, Kelly? até domingo. E chegamos agora ao final. Está chegando nossa tutora tríplice. Ó, Dani, está ouvindo o furacão. Sobrecarga. A Mais nossa um tutora furacão. sobrecarga. Furacão Sakamoto está chegando. Sheila, cadê você, Sheila? Por que tutora tríplice? Porque ela é tutora de 3 cursos. A gente vai explicar daqui a pouco. Oi, Sheila. Olá, boa noite. Tudo E bem? aí, como que você se sente sendo uma tutora tríplice, Sheila? Honrada, empolgada. Não vejo a hora de começar, já tá pulsando aqui um monte de vontade. Eu nem sei se acabou para Sheila 2025. Sinceramente, eu me pergunto se 2025 para Sheila terminou, porque, olha, ela realmente. Ela tava na Lembrou. rádio lá comigo, Dani, da recepção. Ela falou assim: Jardel, eu tava na praia. Aí eu levei meu notebook. Aí depois que eu cansei da praia, eu fui lá mexer no notebook. Eu falei: eu te entendo, chefe, porque eu também levei o notebook pra praia. Eu imagino que você também, né, Dani? Quando você vai pra praia, você leva Não, eu notebook. levei o notebook e a mala, uma mala de livro. A mala, inclusive, tá aqui embaixo, que eu nem desfiz. A mala lotada Sim. de livro. Todo mundo olhou, mas você não tá de férias? Tô, mas as minhas férias eu uso da forma que eu gosto. Porque a gente está preparando as aulas da formação. Nós temos formação nova. E aí, já explicando por que a Sheila é uma tutora tríplice. Por quê? Porque os 3 cursos que a gente vai falar agora estão conectados, tá? A saúde sistêmica é um curso que a gente vai falar. Depois falaremos sobre formação organizacional. E estes 3 cursos, nós unimos eles em um terceiro curso que é voltado para atendimento da norma NR1, da norma regulamentadora 1. Então a gente fez o quê? A gente criou esse grande curso, que na verdade é uma grande oportunidade para você que é constelador familiar. Você compra
um e leva três. Você vai comprar um curso, você vai levar três. Mas vamos por partes, né? Vou começar falando sobre saúde sistêmica, que é o nosso primeiro curso, que você, inclusive, pode comprar independente, tá, pessoal? Você pode comprar só o curso de saúde sistêmica. E o que é esse curso de saúde sistêmica? É um curso que traz este olhar sistêmico para a saúde. A gente ensina os alunos a buscarem respostas dos sintomas que eles sentem e que os clientes deles sentem. Então, para profissionais da saúde, é um curso fantástico, porque complementa o seu saber, né, Dani? Comente. Ele é um curso assim que também, né, são 10 módulos, também é online, também é um encontro ao vivo online por mês e com muita prática, né? Então, assim, tem na plataforma Hotmart, né, as aulas gravadas, material, mas o nosso encontro é prático. Tiramos dúvidas, e é um curso lindíssimo, foi um curso feito com muito carinho. Nós trouxemos o melhor dos melhores. Nós fomos buscar os melhores professores, os mais renomados professores dentro dessa área da saúde. Então, tem médicos, tem psicólogos, tem especialistas de várias áreas, né? Tem endócrinos, tem de tudo, porque a gente queria oferecer para os alunos o melhor dos melhores. E é isso que a gente sempre oferece. Então, esse curso da saúde, ele traz uma mensagem de vida, uma mensagem de qualidade de vida sadia, né? E ele tenta mostrar para nós que a doença, ela não é nossa inimiga, a doença, ela é nossa amiga. Porque quando ela surge para que a gente pare e olhe com carinho para aquilo que o nosso corpo está apresentando, para que eu possa, a partir daí, tomar as medidas necessárias, que nem sempre essas medidas é ir ao médico, nem sempre essas medidas baseia-se só, né? Não é que você não vá, não é só ir ao médico, não é só tomar um medicamento, mas muitas vezes depende de você. Depende do seu olhar, da sua postura, o como agir diante do que está acontecendo, né? Desde quando isso começou? E, e é esse olhar que a gente busca na saúde, né, Sheila? Sim, gente, é um curso essencial. Eu lembro que enquanto eu estava fazendo, eu comentava com algumas pessoas de fora que nem eram alunos do instituto, né? Sabe, pessoas assim ao meu redor que falavam, gente, eu estou fazendo um curso. Gente, que curso? Assim, sabe quando você fala, acertei no curso? Porque cada vez que você vai, você toma um tanto. Porque é um curso que primeiro a gente olha pra gente, como todos os que foram falados aqui, né? E, gente, não tem como a gente não olhar para a saúde, por favor. Não tem como, a gente não faz nada sem saúde. E a gente dá valor quando perde, né? Isso. Quando você sente, nem que for uma dor de cabeça, uma dor de garganta, alguma coisa, você fala, caramba, o que tá acontecendo? Então, o corpo conversa com a gente o tempo inteiro. E nesse curso de 10 meses, olha só, 10 meses olhando para isso, não tem como você sair igual como entrou, sabe? Porque ele tem uma base teórica maravilhosa, né? Como a Dani falou, são professores renomados, que a cada aula, sabe quando você fica assim, ó, nossa, você está presente, anotando, e você fala, nossa, preciso assistir de novo, porque tem muita informação, sabe? Então, é uma base teórica fortíssima e ainda tem muita prática. Então, a gente faz atendimento sistêmico, a gente recebe e a gente treina também, tá, gente? Então, assim, não precisa ser constelador familiar para fazer esse curso da saúde e também não precisa ser da saúde, da área da saúde, né? Basta você querer simplesmente estar aberto para se melhorar, né? Para ficar com uma saúde mais forte, sabe? Mais vida, né? Para você, para o seu dia, para o seu corpo. Então, basta isso. Mas se você for terapeuta, constelador ou trabalhar com a saúde, melhor ainda, porque você vai levar isso para o seu dia a dia. Isso. Você vai perceber que os atendimentos que você faz,
que começa a aparecer, tá, gente? Você faz um curso, você diz sim para ele, você se entrega, começa a aparecer de tudo. Por quê? Porque você está aberto, você está preparado, você já olhou para você, né? E aí você tem essas oportunidades. E também, eu lembro, né, que na nossa turma tinha ela não era consteladora, era enfermeira, né? Então, imagina o quanto que essa mulher está agregando ao serviço dela. Porque é um É, servir mesmo. com certeza, é verdade, é verdade. É um curso fantástico e você, como a Sheila falou, você não precisa ser da área da saúde, você pode fazer esse curso para autoconhecimento. Você tem sintomas recorrentes? Você vem de uma família que tem doenças que se repetem? Este curso pode ajudar você a buscar respostas. Por quê? Doenças que se repetem dentro de uma família são doenças sistêmicas. Elas vão continuar repetindo até que alguém busque olhar para onde elas estão apontando. Este é a grande virada de chave desse curso. Não se deve atuar apenas no sintoma, não. Deve-se olhar para o sintoma. O remédio, ele faz parte do tratamento, mas ele não é a solução do tratamento. Ele alivia a dor para que você, enquanto terapeuta, possa ajudar o seu paciente a olhar para onde realmente precisa ser olhado. E você pode fazer isso por amor, inclusive, às suas filhas, aos seus sobrinhos, aos seus primos, aos pequenos. Por quê? Porque se isso não for visto, as próximas gerações vão continuar adoecendo, né? Então a gente finaliza aqui este primeiro curso para falar para vocês. Antes de ir para o segundo, a gente esqueceu de pedir para a Sheila se apresentar, né, Dani? Então, Sheila, se Ah, mas é porque apresente. ela já é um furacão, Ela aí já a gente chegou, até. ela já Cheguei chegou chegando. tumultuando tudo. Bom, para quem não me conhece, eu sou terapeuta formada aqui no Instituto, em vários cursos, inclusive fiz o curso de formação em constelação familiar, sou da turma 2, fiz esse de saúde, a gente vai falar agora dos próximos, né? E, gente, eu sou amo estudar, não vou parar nunca, porque eu acho que agrega e a gente atende melhor também, né, os nossos clientes. Então, todos esses cursos, gente, complementam demais. E cai ficha, viu, gente? Cai ficha. Quando você está assistindo uma aula, já começa a cair ficha. Com certeza, nessa live já está caindo um monte de ficha aí para um monte de gente. Né? Para mim, já caíram algumas aqui. A hora que o Jardel estava falando, né, dessa repetição de padrão familiar, de doenças. Nossa, já veio um negócio que eu falei, cara, eu tive um negócio que meu pai também teve. Aí. Sabe? E eu falo, nossa, e agora eu tô com uma questão que eu falo, meu pai também tem. Claro que algumas coisas eu já fui olhando, mas tem hora que você fala, meu Deus, preciso realmente parar para olhar para isso. E olha que nesse curso de saúde foram 10 meses olhando para isso. E é um processo, né? É um dia depois do outro. Então é muito bem. Gente, venham nesse curso, é Jardel e essencial. Sheila, né? Eu achei interessante porque a gente teve uma aluna que já se matriculou no curso da saúde, e aí ela me mandou mensagem, acho que foi ontem. Ah, foi ontem mesmo, dizendo assim: acredita que eu já tenho uma constelação para fazer de saúde? É. Já, só dela se matricular no curso, já surgiu a primeira paciente. É assim, é isso Aí mesmo. ela tinha algumas dúvidas, eu atendi, né? O Isso caso, mesmo. inclusive, era de depressão. A pessoa nunca teve depressão e agora está com depressão. Então, eu falei assim, bom, ela não teve, mas talvez na família alguém tenha, por isso que alguém tá sem ter na família, né, tá estabilizada e tá indo para ela, né? Então eu falei assim, olha para isso, né? Dei algumas dicas, mas ela falou assim, tá vendo? Olha, eu acabei de me matricular. E eu falei assim, bom, as aulas já estão abertas. Eu acho que isso é legal, né, Jadel? Porque no Sim, Hotmart as aulas já estão abertas. Então, se sim. você for se matricular, você já pode começar assistindo. Pode, pode. Por quê? As aulas ao vivo, elas vêm como um complemento. Então a gente vai tirar dúvidas de vocês sobre as aulas que vocês já assistiram. A gente vai contar com isso. Isso vai ser a matéria, pessoal, não vai dar na aula ao vivo, não. A matéria está gravada. A gente vai ter aula ao vivo para interação com vocês, para tirar dúvida, para vivências profundas com vocês. E vamos então para o nosso segundo curso, que é a formação sistêmica organizacional, que é o nosso curso, que este curso é importante dizer que ele é para
consteladores mesmo, tá? Consteladores que querem constelar empresas e organizações. As empresas e organizações são consteláveis, elas são consideradas um organismo vivo para a teoria sistêmica e elas são um organismo vivo. Por quê? Pensa comigo, ela não nasce, você não batiza ela dando um nome, você não faz um registro dela, ela não ganha um número que ao invés de ser de CPF se chama CNPJ, ela não cresce, ela não prospera, ela não adoece, ela não morre. Pensem nisso. E esse movimento do Instituto Estevão é um movimento muito bonito, muito forte, que a gente quer que você faça parte. Esse daqui já é um fruto deste movimento, que é o livro Um Novo Olhar para as Organizações, que nós escrevemos junto com os alunos formados da primeira turma deste curso de formação sistêmica organizacional. E a ideia é que os alunos não se formem e vão embora, não, eles ficam. Por quê? Porque a gente quer criar uma equipe organizacional para atender grandes organizações. Certo, Dani? E esse curso ele é muito importante, porque a gente também trabalhou muito as nossas questões como empregados, a nossa questão profissional. Então, a gente trabalha olhando sempre o nosso curso, né? Ele vai trabalhar olhar o outro depois que eu trabalhei o olhar para mim. Depois que eu trabalhei as minhas relações profissionais, como que elas eram, como que elas foram. Muitas vezes hoje as pessoas olham para esse olhar para as organizações e elas não querem estar atendendo as organizações porque elas acham que esse ambiente é um ambiente pesado. Mas o olhar pesado para o ambiente é o olhar que ela tem do trauma de que ela viveu na parte dela como profissional, como às vezes empregada, às vezes como líder, né? Essas síndromes que a gente tem, né? Da estafa, da depressão, do burnout, de vários adoecimentos nessa área. Então a gente trabalha, né? Esse olhar para as organizações, com esse olhar bem profundo mesmo, constelando, e aí esse livro ele traz todas as constelações e todas elas estão gravadas também no nosso curso, mas também a gente desenvolve outros métodos de você poder atender sistemicamente a empresa, com um diagnóstico sistêmico, com um projeto sistêmico, né? Fazendo um feedback sistêmico. Então, são várias ferramentas que a gente utiliza durante o nosso curso, né, Sheila? Gente, ele é completíssimo. De novo, são 10 meses, né? Então, primeiro também a gente olha para o nosso lado profissional, né? Mesmo você sendo autônomo ou MEI, a gente olha tudo isso, né? Não é só para grandes organizações. Então é muito interessante porque lá também caíram muitas fichas minhas, sabe? Eu fiz muitos movimentos que abriram caminho, gente. Abre mesa e o resultado já vem, sabe? Quando a gente se permite olhar para aquilo. E mesmo, olha só, né? Mesmo sem terapeuta, constelador, eu já tinha uma formação em organizacional, em constelação organizacional, mas foi aqui nessa formação que eu realmente olhei para a parte prática, porque às vezes a teoria a gente conhece, mas aqui nesse curso, por isso que são 10 meses, gente, porque além de ter muita base teórica, a gente também faz exercícios. Como a Dani falou, a gente constela, e não é constelação assim, vamos supor que não, as empresas vêm, gente. A gente fez até um trabalho muito bonito, né, com uma empresa de mais de 1.000 funcionários, e não foi só uma constelação organizacional sistêmica, porque esse curso ele é completo a ponto da gente sair como um consultor mesmo. A gente está capacitado para dar consultoria organizacional sistêmica. Isso é um diferencial, gente. Uma coisa é você aprender a fazer constelação organizacional, que a gente vai aprender nesse curso muito, porque a gente treina. Mas outra coisa é a gente sentar ali com a empresa, fazer uma consultoria, uma assessoria mesmo, ouvir a questão dele, né? Trazer essa linguagem corporativa, porque o corporativo ele tem uma linguagem muito específica e atender o que eles precisam, só que com o que a gente tem, que é esse novo olhar, porque as empresas, gente, eles não têm noção do que é o sistêmico. E se não é a gente para se formar e levar, como é que os caras vão falar, vão saber? É isso que eu quero. Por isso que, gente, é uma oportunidade gigante
para os consteladores formados fazer esse curso, porque vai abrir um leque. É um mercado, olha só, quantas empresas tem de vários portes, né? Que eles não conhecem, mas não é culpa deles, é porque não foi levado isso para ele. E é o nosso papel. E nesse curso a gente aprende, você fala, nossa, dá vontade de sair, levanta, você fala, meu Deus! Então tem muito campo, gente. Você, constelador familiar, venha para essa formação, porque é uma oportunidade gigante de abrir um leque. E é bonito, né? Porque empresa é vida, gente. A gente olha primeiro para o nosso, sabe? Para os nossos produtos. Para você falar assim, por exemplo, eu sou terapeuta, sou autônoma. Mas aí você começa a olhar para o que você já lançou. Sabe, isso aconteceu comigo. Os serviços que você lançou, as terapias, será que você está honrando todas? Será Sim. que você não excluiu alguma? E isso já te emaranha. Isso aconteceu comigo, tá? Então, você aprende a olhar aquilo, você honra. É lindo, gente. É lindo esse curso. É isso aí, é um curso muito bacana, com teoria, com prática. Nós iniciamos com uma MEI, ou seja, uma empresa de um funcionário, e nós vamos trazendo empresas gradualmente maiores até finalizar o curso com uma empresa de mais de 1.000 funcionários. Então, os alunos têm todas essas cases, né, para estudar. Se você for um constelador familiar e quiser atender empresas, venha para esse curso, é o curso certo para você. E para a gente finalizar, então, temos a nossa novidade deste ano, que é o nosso curso novo. Dani, explique sobre o curso novo. Então, as empresas, né, por questão legal hoje, elas vão precisar estar adequadas à norma NR1. Essa norma já existe, mas ela foi atualizada. Atualizada no sentido de trazer um olhar preventivo para a questão psicossocial dos funcionários. Então, muitas empresas elas já trabalhavam com esse olhar, né, para essa questão ergonômica, física, biológica, química do ambiente de trabalho. Agora, a lei, ela vem obrigar as empresas a trabalhar preventivamente com essa questão do ambiente de trabalho ser um ambiente mais sadio, trazer para esse funcionário mais qualidade de vida. E a gente, então, né, como percussores desse olhar sistêmico, nós estamos trazendo uma formação que é a formação em saúde organizacional sistêmica, mas focado em estratégia de NR1. Ou seja, eu vou aplicar a norma, vou, mas com que olhar eu quero aplicar essa norma? Eu quero aplicar essa norma com olhar sistêmico. E esse é o nosso objetivo, né? É trabalhar lideranças, né? Trabalhar funcionários, trabalhar empresários, trabalhar terapeutas, porque a lei, ela não traz quem é o profissional habilitado. Então, isso significa que qualquer profissional que tenha conhecimento na área, ele pode estar atuando. O nosso curso, inclusive, ele também vai ser validado como uma pós-graduação. Então, imagina você sair aí já sendo um pós-graduado em NR1, né? Porque todas as empresas vão ter que se adequar. Se elas não se adequarem, elas vão ter prejuízos financeiros, né? Porque elas vão ter que pagar a multa, elas vão ter questões jurídicas. E além disso, elas vão ficar marcadas na cultura organizacional. Por quê? Porque existe aí, não sei se vocês já viram, sempre sai aquela lista das empresas mais tóxicas. Tem as melhores empresas e tem as Sim, piores e empresas. você não quer ser uma empresa tóxica, né? Porque uma Porque empresa tóxica, você traz prejuízo para os seus funcionários. E você que é um cliente, você não quer comprar produto de uma empresa que maltrata os seus funcionários, porque esse sim, produto vem com uma energia, sim, sim, né? Então, assim, você quer, é igual a comida, né? Você não prepara com amor, com carinho, e quando você vai comer, às vezes você pergunta, nossa, o que que você colocou aqui? A pessoa fala assim, é amor. Agora, imagina um produto que chega na sua mão, por melhor que ele seja, se a empresa é tóxica, se aquele funcionário, ele adoeceu para fazer aquele produto ele não faz bem. sim.
Sim. Então, isso é muito importante a gente olhar. Então, esse é o nosso curso, né? O curso focado aí nesse olhar da saúde organizacional, mas também nós vamos ter professores que já trabalham com as normas regulamentadoras e eles vão estar sempre nas aulas com a gente, trazendo um olhar, às vezes esse olhar técnico, e eu e o Jardel vamos dar o olhar sistêmico. Porque o olhar sistêmico é uma novidade nossa. O olhar técnico está na lei, e aí qualquer um pode ler, qualquer um pode aplicar. Agora, o olhar sistêmico, esse é a nossa cereja do bolo nesse curso. É isso aí, é uma grande oportunidade. Por quê? Porque isso a gente está falando deste ano aqui de 2026. Neste ano, as empresas vão começar a ser exigidas de atender a essa norma regulamentadora 1 e elas vão precisar de profissionais que façam esse trabalho lá. E quais profissionais? O mercado está carente de profissionais capacitados para isso e a gente está oferecendo para você essa capacitação. Até o final de novembro, você vai estar preparado para apresentar-se como um consultor sistêmico para atendimento da norma NR1. É uma grande oportunidade, né, Sheila? Com certeza. E esse diferencial, porque assim, ó, gente, no mercado tá pipocando de curso sobre NR1. Beleza, né? Tá todo mundo pegando aí a oportunidade. Só que é o que a Dani e o Jardel falaram. Aqui a gente coloca algo a mais, eles vão dar algo a mais, que é essa visão sistêmica. E todos nós sairemos formados com esse algo a mais. Porque muitas vezes, né, as empresas, elas vão querer cumprir com a lei, e beleza, tô fazendo ó, isso aqui e pronto. Só que a gente aqui que é sistêmico, a gente vai na causa. A gente não quer só cumprir por cumprir, fazer aticado, beleza, auditoria, ó, tá tudo aqui, ó, tá vendo? Eu tenho esse treinamento, tá vendo? Não, a gente quer, e aí é aqui que o Jardel falou que é a cereja do bolo, porque é a união desses 3 cursos. Então, a gente começou falando aqui da saúde, falamos da organizacional, e esse terceiro, gente, ele é uma soma, né, desses 2. É a saúde organizacional aqui dentro com essa nova lei. Então, aqui a gente vai levar tudo daqui para cá. Por isso que é muito interessante, para quem realmente estiver aberto, fazer esse combo. Porque imagina o profissional que você vai sair e a diferença que vai fazer na saúde das pessoas e na saúde da empresa, levando todo esse conhecimento. Porque não é só para cumprir a lei, é para fazer a empresa, né, ter saúde. Porque a empresa tem vida, sim. E aí a empresa tendo vida, isso leva para cada indivíduo que está lá dentro, independentemente do cargo. Então, gente, olha a oportunidade que a gente está tendo. Façam um combo. E você levando saúde para o funcionário, você traz saúde para a empresa também. Porque Sim, um funcionário sem saúde, ele é um prejuízo para o prejuízo para a Estado, empresa. para É, a empresa, porque ele vai pedir atestado, ele vai sair de licença, a empresa tem que contratar outro funcionário que, ao exercer o mesmo cargo desse, vai adoecer, porque a gente já sabe, porque se eu entro num cargo de alguém adoecido, se esse cargo ele não for olhado de uma forma sistêmica, esse cargo, essa função está doente também. E eu só vou estar ocupando aquele lugar. O que vai acontecer com aquele ambiente? Eu vou estar contaminado, né? Então a gente precisa olhar até isso. Quais são os cargos? Então é um curso lindíssimo que a sim. gente convida a todos. Fora a parte financeira do terapeuta, porque essa alta demanda ela vai ser remunerada pelas empresas. As empresas vão precisar de um trabalho feito dentro dela, que a gente vai ensinar vocês a fazer, uma consultoria sistêmica, e isso vai envolver várias etapas. Vão ter atendimentos sistêmicos, vai ter diagnóstico, vai ter palestra, treinamento, constelações organizacionais, tudo isso a gente vai ensinar para você. Então, é um curso fantástico. Se você é constelador, não perca essa oportunidade, venha. E assim a gente vai finalizando nessa live. Vou pedir então para a Sheila fazer suas palavras finais, seu apelo, o seu charme para que os alunos venham para os 3 cursos: Saúde Sistêmica, Formação Sistêmica Organizacional e Saúde Organizacional Sistêmica para NR1.
Exatamente. Esse vai ser o diferencial. E além de tudo isso, da gente sair com tanto conhecimento para poder servir, para poder entregar, gente, olha, eu falo porque eu tô nesse lugar, sabe, de aluno. Então, nesse de NR1, eu tenho ali o lugar da tutora, mas eu sou antes aluna desse curso, que eu também vou cursar esse curso de NR1, aprender junto, né? E aí, gente, o diferencial é o acesso aos professores. Vocês estão vendo aqui, né? Então, eu acesso direto aos professores. A gente tem aula no Zoom, isso de todos os cursos da formação, tá? De formação do Instituto Estevão. A gente forma uma egrégora, a gente conhece os colegas, existem oportunidades de fazer parceria, como já aconteceu muito comigo, de conhecer pessoas e ali você se conecta com alguém, ai, vamos fazer uma live, vamos fazer um projeto em conjunto, você cresce em conjunto. Se você capta um trabalho grande de empresa, você vai precisar de mão de obra, você não vai conseguir fazer sozinho. É diferente de um atendimento individual, né? E ali a gente tem essa oportunidade desse grupo, né? É como o Jardel falou, o curso não acaba ali, a egrégora nunca acaba ali, a gente continua em contato. E esse livro aqui, então, é fruto, né, do organizacional. E aqui a gente vai ter também, né, a nossa primeira conferência organizacional, internacional, organizacional sistêmica do Instituto Estevão, nesse sábado, dia 31, dia inteiro, das 8 às 18. E quem serão os palestrantes? Os alunos formados. Então, olha só quanta oportunidade em ser aluno. É muito mais do que só tomar o conhecimento. A gente continua, eles dão vida, sabe? Os professores, eles impulsionam a gente. O Instituto, ele impulsiona, porque a gente planta uma sementinha e ele brota mesmo. Porque é isso que eles querem, é isso que o Instituto quer, que cresça, que chegue para mais pessoas. Então, os livros, né? São prova disso, porque nós, alunos, fomos coautores. Gente, onde que a gente ia ter essa oportunidade? Meu sonho era escrever um livro. Aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, meu Deus, é um sonho realizado, sabe? Tem uma parte minha aqui. E aí a conferência também, sabe? De você poder palestrar, você poder falar sobre o seu trabalho, se divulgar também e levar tudo que você aprendeu para mais pessoas. Então, gente, aqui é vida. Venham experimentar um pouco dessa egrégora, por isso que a gente fala, não dá para sair. Aí, os professores inventam mais curso e a gente continua. A gente Aí nem vai vocês falar entendem do por quê. próximo, né, Jordão? Não. Não, vamos guardar Vamos segredo. guardar, vamos guardar. Mas eu acho que é Então, importante, assim, o pessoal pega o link, manda para os colegas, manda para os isso. empresários, nas empresas, né? Para eles participarem, inclusive, dessa conferência, para eles verem esse novo olhar para as empresas. Às vezes, o que vai ser tratado na conferência é algo que eles estão sentindo na pele na empresa. A empresa, às vezes, está quase ali já morrendo, está quase falindo. E uma participação dessa pode virar uma chave. Uma empresa falida não é só ela que fale, quantos sistemas vão estar sendo necessitados, né? Porque famílias precisam desse ambiente, precisam desse salário. Então, quando uma empresa fale, não é só um CNPJ que é extinto. Às vezes, pessoas acabam perdendo o emprego e até se suicidam. Então, Sim. há um olhar além da empresa que fale muito profundo. É isso aí. Então, para finalizar, Dani, suas palavras finais para os nossos alunos novos que estão chegando. É uma alegria, né, estar com vocês, recebê-los em 2026. A gente sempre, quando a gente termina um ano, a gente já está se preparando para essa nova virada, para esses alunos que chegam, para essas novas parcerias. Então, é sempre esse olhar para a vida, esse olhar para frente. Por isso que é importante a gente ter esse olhar sistêmico, né? Como eu me relaciono com o meu pai. O pai é aquele que nos leva para a vida, nos leva para frente. E se você está estagnado, se você está parado, muitas vezes falta essa reconciliação com o masculino, com essa parte paterna da sua vida. E é isso que a gente traz nos nossos cursos, a reconciliação com a mãe, a reconciliação com o pai, um novo olhar para a vida, uma postura sistêmica saudável, né, que justifique
você estar aqui presente. Então, acompanhem os cursos, os grupos de estudo, que eu acho que é muito importante a gente falar que cada formação nossa, vocês podem estar escolhendo 4 grupos de estudo, 2 no primeiro, né, semestre e 2 no segundo semestre, então isso é um grande diferencial. O que a gente sempre propõe é o estudo. O estudo, ele abre a consciência e faz com que a gente tenha uma vida mais saudável. É isso aí, eu deixo aqui também minha palavra final, pedindo para que você nos dê a honra de ser seus professores deste ano de 2026. Nós nos comprometemos a entregar o nosso melhor e a ajudar você a trilhar novos caminhos, buscar novos horizontes, buscar uma formação que vai te dar possibilidades de ter uma renda extra, de trazer prosperidade para você, para sua família. Então, vem com a gente, pode confiar. E a gente finaliza aqui essa live. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Beijos e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau!